Pô, que isso, pô? Mas eu não... Nessa vibe aí, puxando. Não, peraí, pô, aí me quebrou. Não, mas você. Pô, Pablo, como é que tá o pão de queijo aí, Não, o pão de cara? queijo é maravilhoso, o café Já também pediu? é maravilhoso, É? mas calma aí, vamos apresentar aqui, né? Bom dia, galera, bem-vindos ao primeiro bate-papo de condomínio do canal. Eu sou Pablo Mota, hoje com André Ricardo e Cláudio Afonso, dois especialistas em gestão de condomínios, ambos com mais de 20 anos de experiência em mercado imobiliário. Nós vamos bater um papo bem legal sobre a importância de como transformar a Assembleia de Condomínio em uma reunião de sucesso. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal no YouTube, @motadicas, com 2 T's, compartilhe e deixe seu like. Bem-vindos, André Ricardo e Cláudio Afonso. Prazer, Pablo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando no seu canal. Cláudio. Essa fala sou eu, não. Você achei que tinha que falar por mim, né? Não, fica tranquilo. Pablo, parabéns pela iniciativa. Acho que não falta conteúdo para a gente divulgar e é um tema que está presente aí no dia a dia de todo mundo. Te agradeço a oportunidade e tenho certeza que a gente vai se divertir muito aqui e mostrar para o pessoal aí como é que faz e como é que não se faz também, né? A gente quer. Isso aí. Assim, primeiro é realmente estender esse agradecimento um pouco mais, que é a expertise que vocês vão trazer, enriquecer sobre o tema que a gente vai discutir, é importantíssimo. Então, Sim. o agradecimento também fica desde já. O síndico está sempre muito focado em alguma grande realização. Olha, ele foi eleito já com a ideia de ter que reformar uma fachada, revitalizar uma portaria, modernizar ali um elevador, recuperar uma grande inadimplência. E aí ele acaba não dando tamanha atenção para um momento tão importante para o condomínio, que é a Assembleia Ordinária, aquela anual obrigatória de prestação de contas, de orçamento, de eleição. E quais as consequências que ele pode ter se ele não der essa devida atenção a esse momento? E aí, Cláudio, o que você pensa a respeito disso? Pablo, é fundamental que tenha preparação, né? Ele tem que entender que esta atividade, né, este evento, né, a Assembleia, ela tem todo um rito que não é no dia da Assembleia que esse rito acontece. Esse rito acontece antes, por isso que a gente até brinca, né, de falar do pré-Assembleia, quer dizer, tem um momento antes, que é um momento de preparação, não só documental, de organização, de execução de algumas ações que ficaram definidas na Assembleia, previamente. Quem pode, quem não pode participar, quem pode votar, como é que é a composição da mesa, ele tem que dar uma olhada na convenção. Então, tem assim, uma gama de ações que precedem esse evento. Então, falou em Assembleia, não, eu tenho que convocar... Não é só reunir as pessoas. Não, dia tal tem que estar lá com todo mundo reunido. Vai além. Porque se você quer ter sucesso, tem que ir além. Isso, e até porque se o síndico ele perde ali o prazo estabelecido em convenção, ele obviamente vai ter um problema de legitimidade de exercer a função, né? E aí, consequentemente, alguns atos praticados por ele após esse prazo vai ensejar em questionamentos de legitimidade, etc. e tal. Então, ele pode ter um problema jurídico até por uma questão de obrigação de desfazer muitas ações que possam ter sido realizadas posteriormente ao prazo de eleição. Coisa, né? Até pegando o gancho, quero falar, porque depois eu quero pegar um pedaço desse pão de queijo, que isso aqui é uma bisnaga de queijo, né? Não parece nem pão. Realmente está bonito o pão de queijo. Não sei se é um só, são dois, já são dois. E está na convenção, né? E muita gente, às vezes, não sabe. Então, fica aquele questionamento, mas quando é que eu tenho que convocar? Porque, às vezes, tem casos em que alguns condomínios sempre convocam a Assembleia Geral Ordinária, até para a GO, ficar claro que a Assembleia Geral Ordinária, né? Porque ela é ordinária de obrigatório, todo ano. Em abril. Ok. Só que lá na convenção diz que ela tem que ser convocada e realizada até a primeira quinzena do mês de março. É porque alguém lá atrás convocou em abril, ele falou, daqui a 12 meses eu vou de novo, 12 meses. Então já não vem cumprindo. Já não cumpre o processo. Há muito tempo. Tem muito problema disso, né? Estudar a convenção, acho que é a página 1, cara. Sim. Na minha opinião, eu fico imaginando esse síndico eleito, por exemplo. Pergunta para o André. Tá? Fez lá, foi eleito. Aí sequenciou. Tá lá, tá cumprindo o orçamento, tá gerindo o condomínio como deve ser, mas no meio do caminho passou 2, 3 meses, vem uma notificação judicial, Assembleia anulada. A Assembleia anulada por vício de convocação, pelo simples fato de ele não respeitar o tempo previsto entre liberar o edital e fazer com que o mesmo chegasse à mão do proprietário, né, às mãos do proprietário. Ok, a gente se sentiu prejudicado,
judicializou, solicitou nulidade, olha o tamanho do prejuízo. Quem é responsável por esse recurso administrado até aqui, colocou em xeque talvez a eleição dele, de repente em votação ali na Assembleia havia ali computado errado, se não tiver atenção, inadimplência nesse momento, e aí realmente coloca toda a deliberação em xeque. Então assim, concordo com tudo que vocês falaram até aqui. A Assembleia realmente ela precisa de um carinho desse tema. Como o Cláudio falou, se eu começo desrespeitando, quanto gestor do condomínio, o próprio prazo previsto para convocar a GO, qual vai ser o exemplo que eu vou dar para o meu coletivo, que eu vou ser imparcial e aplicar as penalidades, fazer cumprir esse estatuto? Então, o exemplo parte daí, não é verdade? O que você acha disso, André? Não, então, se o síndico, de fato, respeitar esse prazo aí e ter essas questões de descumprimento da convenção, obviamente vai gerar um desdobramento negativo para ele, muito né? Grande, né? Grande, e aí, consequentemente, ele vai ser responsável por pagar por esses custos. Coletivo, né? Vai acabar onerando o coletivo ali com possíveis déficits. E acaba gerando, vamos dizer assim, falta de credibilidade. Porque, como é que você vai confiar ali no gestor, se o gestor já agiu, já gerenciou esse início ali dessa forma? Então, falta credibilidade, às vezes falta de transparência no processo. Então, assim, é importante. E como que a gente faz para mudar esse processo? O que a gente pode fazer? O gestor, condomínio, teve falta de atenção na Assembleia. Então, a gente já está sabendo aí os impactos dessa falta de atenção, né? Que pode dar nulidade, pode colocar em xeque a credibilidade do gestor, pode ser, as decisões podem gerar prejuízos para os proprietários. Mas o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Como que ele muda isso? Como que ele vira a página disso e transforma a Assembleia em uma reunião de sucesso? Então, aí pode ser aquele trabalho que o Cláudio acabou de citar, que é a preparação da Assembleia, de forma que a gente utiliza aí muito, que é o pré-Assembleia, né? Onde a gente faz aí o controle, o síndico ele tem que buscar fazer o controle nos processos dele de olhar a convenção, de seguir os prazos, de ouvir o condômino antes. Inclusive, ele pode até fazer uma enquete, uma pesquisa. Esse ponto é importantíssimo. Ou se relacionar com o condômino, né? Ele pode até fazer tipo um café com o síndico, né? Antes da Assembleia, da data que porventura for lá em abril, a Assembleia, em janeiro está fazendo esse café para você entender as necessidades do condômino, ouvir, tirar uma pressão que às vezes pode acontecer durante a Assembleia. Então você faz uma pré-reunião com os condôminos, sente, e daí você ouve que muitos daqueles insights que podem surgir ali podem gerar um plano de governo para você ali depois de gestão, para você colocar no seu backlog, para você chegar ali e depois desenvolver como uma... Isso foi bonito, tem o backlog, reeleição. Eu fiquei até arrepiado quando você falou lá. Com projeto de reeleição, né? Então, assim, você consegue ali fazer essa interação com os condôminos, sentir a necessidade, dali fazer depois ter reuniões periódicas com o conselho, no sentido de preparação da sua previsão orçamentária. Deixa eu pegar que é um estudo aqui, legal. Só para uma coisa que você falou que eu achei legal. A gente também tem que entender que não é porque é condomínio, obrigado, não é porque é condomínio que tem que ser sempre tudo resolvido em assembleia, né? Então, como você colocou, pode fazer uma reunião administrativa entre moradores e ali sair os insights, sair ideias de itens para serem colocados em pauta, aí sim, numa Assembleia, porque a Assembleia tem toda uma organização, toda uma estrutura, toda uma legislação por trás. Sim. E aí o que ele está dizendo? Cara, bate um papo informal, vamos reunir os moradores para a gente discutir algumas coisas do condomínio. Pô, chegamos a algum consenso? Chegamos a algumas ideias e caminho sim, vamos levar isso para a Assembleia? Vamos. Isso torna muito mais rica a Assembleia e você consegue trazer mais gente para a gestão. Porque normalmente a Assembleia a gente tem um número aí cabalístico que é 10% né, de frequência, né? Isso, e também tem muito aquele negócio, né? É um número histórico, o condômino não né? se sente ouvido. Então, a partir do momento que você começa a interagir mais com ele, ouvi-lo, as necessidades dele, os anseios, né? As angústias que surgem durante uma gestão, que às vezes você está
gerindo um empreendimento, você acha que está atingindo positivamente os condôminos e não está atingindo de repente. Então você vai ouvi-lo mais para que você, de fato, crie um plano de ação ali para você atingir as expectativas daquele grupo que não está sendo atingido. E você tira um pouco daquela questão política, né, que a gente sabe que tem muito em condomínio, de que você tem um grupo que não enxerga da mesma forma. E é natural não enxergar da mesma forma que um síndico. Tá conduzindo. As visões não são as mesmas. É diferente. A diversidade ela existe justamente para ser administrada. E aí você consegue... com esse diálogo, abrir canais e falar assim, pô, por que eu não posso olhar para esse... E seguindo na tua direção do que você falou, da questão da diversidade, de você atrair um público maior, você tem alternativas, né? Você pode fazer uma assembleia híbrida, uma assembleia virtual, para ser mais inclusiva, trazer aquele condômino que, de repente, que já tinha desistido. Vamos participar do conforto do lar, isso ajuda. Eu acho que no que a gente falou, da legalidade, né, dos passos prévios, o síndico ter o cuidado, de fato, de respeitar a convenção, convocar o edital no tempo certo, o item de pauta está claro, transparente, não seja uma pauta que dê dualidade de interpretação ali. Então isso é importantíssimo para a gente, né? Eu acho que trabalhar as informações que serão apresentadas, previsão orçamentária, prestação de contas, dividir com esse conselho, ter apoio da administradora também nisso, e fazer uma entrega prévia para que no momento do show que a gente fala, né? Olha, o espetáculo vai abrir a cortina ali. Hora da verdade, eu tô com tudo na mesa. Preparado, né? Preparado, eu conto com o presidente um pouco mais qualificado, realmente, que saiba tentar dentro dos condôminos, quem tem ali o poder de diligência melhor ali, eleger aquela pessoa, ter um secretário habilitado para fazer uma ata. Eu acho que esse momento, eu acho que é importante, porque o síndico também tem que ter uma estratégia, né, de reeleição. Se ele quer ser reeleito, ele tem que ter uma estratégia. Eu sempre oriento lá meu grupo no seguinte: olha, orienta seu síndico o seguinte: quando você vai para uma assembleia, procura buscar sempre um presidente alinhado com a visão do síndico para colocar na mesa, que tem voz ativa dentro do empreendimento, que tem a capacidade de conduzir o plenário e mediar, exatamente, com essa habilidade. Isso é uma estratégia que o síndico tem que adotar no sentido de... Porque isso ele monta, vamos dizer assim, o circo, né? A importância de você compor a mesa corretamente. Olha, cara, e aí quem pode... você traz um secretário, bom para você das conferências também, de adimplência, titularidade, garantir o processo. Alinhar sempre com o presidente, para poder porque o presidente às vezes conhece o proprietário e o secretário de uma administradora às vezes não sabe se de fato ele é o proprietário, né? A não ser que algumas assembleias até se exige lá a comprovação de propriedade, etc e tal. Algumas mais complexas, que tem umas questões mais políticas. Analisar as procurações também. Ler a convenção para saber o que diz sobre reconhecimento de firma. E tudo que está sendo dito aqui, é importante que aí o pessoal de casa fique atento. Tudo isso está na convenção. Sim, tem lá a questão das assembleias. Você precisa olhar o capítulo Assembleia na sua convenção, que é a lei interna do seu condomínio, e a regra não é a mesma para todas. É claro que eles não podem fugir, o aspecto não pode bater de frente com o Código Civil. Sim. Mas ela tem lá a particularidade do teu empreendimento e você tem que analisá-la. Minimamente você tem que ler o que o seu condomínio determina ali com relação às procurações, quem pode presidir, nós já vimos de tudo. Olha, para presidir tem que ser... ou não pode ser... E aí você tem que ser um morador. Não pode ser morador, tem que ser não pode ser um conselheiro, pode ser... Tem limite de procurações. Tem prazo para entregar a procuração para ser analisada previamente. Então, você tem que estar atento com esses meandros. E aí a preparação, indo para esse primeiro papo aí que a gente falou, está muito ali. Acho que o ponto de partida é ler a tua convenção. Então, entender e interpretá-la. E a administradora está do lado para isso, para te auxiliar, te dar bagagem para isso. É uma visão 360, né? Uma visão holística do todo. É o representante da administradora aí nesse aspecto que pode contribuir com o síndico, justamente, e é também o síndico,
né? Com certeza. Ter essa percepção de fazer essa análise como um todo. Rapaz, né? a pior coisa que tem é o síndico realizar uma reunião luva de pedreiro. O que é uma reunião luva de pedreiro? Quem não sabe, luva de pedreiro é explica porque eu aquele conheço influencer, aí. aquele menino humilde que cresceu, né, fazia o gol e receba. A pior coisa é o síndico simplesmente uma gama de informações, receba. É um momento de troca. Não pode ser uma reunião luva de pedreiro. Tem que ser uma reunião de troca. Então, isso que a gente está falando tem muito a ver Você com diz isso. assembleia, né? Uma assembleia, tem que ser uma troca. Você está lá levando informação para os proprietários e está recebendo informação deles. Então, o futuro do condomínio está sendo decidido nesse momento. Sim, é um exercício de empatia, Exercício de olhar olhar. para o condômino. É isso. Eu acho que isso é importantíssimo. E caminhando nessa direção, e a importância do pós, né? Como que a gente fecha o processo, né? Porque a Assembleia, o ato oficial vai terminar ali. O presidente vai declarar Isso, a Assembleia encerrada, vai foi ter que redigida a ata. lavrada a ata. O importante é sempre lavrar a ata ao final da realização da Assembleia, sempre que possível, né? A gente sabe que a gente se depara com alguns casos que Mas se basta lavrar a ata e acabou ou ainda tem mais coisa? E aí a gente tem um pós-assembleia dentro da administradora, principalmente, onde o representante leva esse conteúdo todo para dentro da administradora, e aí, consequentemente, você tem ali registro da ata, né? A lavratura ela tem que ter os cuidados de olhar para a CNPJ, olhar para... Como isso é importante, a gente percebe muito o condomínio ainda hoje, fazer só um gancho, que não toma o cuidado de registrar a ata da Assembleia, não informa para a Receita Federal a mudança do responsável lá no CNPJ, e o síndico acaba não investindo de plenos poderes, porque ele dá porta para dentro, ele é gestor do condomínio, está lá, está munido. Perfeito. Da porta para fora, tem vacância de representatividade, porque não deu publicidade ao ato jurídico perfeito, né? Sim. Não, e pior quando vai para o cartório e a ata não está redigida da maneira correta. Então, é isso E que aí voltou. Aí voltou. Bate e Então, volta, cai por isso que é exigência. importante ter alguém qualificado, Sim. sempre para fazer, para secretariar e tudo mais, para que você não tenha esse problema, que é uma perda de tempo e de dinheiro A gente se depara, prazo, tudo. a gente se depara muito com isso, né, Cláudio? Por exemplo, às vezes o síndico não quer levar um representante administrador à Assembleia e acaba tendo um condômino que não tem a expertise da lavratura não faz de uma por mal, ata. mas não sabe, não é a expertise dele. Não é a expertise dele. E acaba que não aquela economia tola que a gente chama, né? Olha, tá economizando onde não deve economizar. Isso você não pode perder tempo. E acaba não entregando um documento formal dentro do rito necessário, né? E gera uma série de lacunas, onde vai bater no cartório, vai ter problema, né? E não só e cai exigência. Não é só nesse aspecto também, né? Se você não definir determinados aspectos, como seguindo os preceitos da legislação, de, olha, foi feito um aumento da cota condominial, de quanto para quanto, depois você tem problema na hora de for acionar um inadimplente. Então mas definiu o prolabore, mas qual o valor do prolabore? Você não falou. E aí? Então você pode ter questionamentos. Tem uma série de aspectos que é muito melhor que seja feito por um especialista ali, porque você vai usar esse documento, né, por 12 meses. Né? Sim. Então você precisa ter ali alguém redigindo, que conheça e tudo mais. E fundamental, assim, respeitar as decisões da Assembleia. Né? Sim. Isso que é o grande ponto. É a diligência, né? É o pós, é você acompanhar o que foi decidido ali e garantir que aquilo realmente chegue numa próxima Assembleia gerenciado, né? Minimamente. Se não foi feito, por que não foi feito? Se foi feito, qual foi o resultado? E a gente acabou não falando aqui num primeiro momento, a gente vai avançar, vai falar um pouco sobre isso, mas o orçamento, né? Não menos importante, né? Esse momento rico da Assembleia é o momento de você realmente direcionar os gastos da forma adequada do condomínio. Então, você vai tomar decisões ali financeiras importantes para esse próximo ciclo, que é o que o Cláudio acabou de falar, vai refletir na cota condominial. Então, se vai refletir na cota condominial, você tem que ter o cuidado, o carinho de, no pós, garantir que esse reajuste seja computado, senão... Quando não o condomínio já está deixando de arrecadar o que deveria arrecadar ali, gerando um transtorno, onerando o dobro, geração de caixa negativa, saldo devedor. Então, minimamente, o que a gente está falando aqui é que a Assembleia não é só uma ata ou um edital de convocação. É início, meio e fim, né? E um ponto importante, cara, que a gente tem que lembrar, isso acontece recorrentemente.
Alguns condomínios, o cargo, né, a gestão é bienal, ou seja, de 2 em 2 anos. Sim. Porque a lei permite. Então, a lei diz lá que, anualmente, deverá o síndico convocar a Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas, apresentação do orçamento de receitas e despesas e, eventualmente, eleger a administração interna. Isso. Por que eventualmente? Porque a lei permite que possa ser de 2 em 2 anos. Sim. Alguns gestores pegam isso e falam assim, então só vou fazer a GO de 2 em 2 anos. Nananina não. Realmente é um erro clássico. Né? Acontece muito. E acontece muito. Então, é só para ficar clara aí essa interpretação. Sim. E esse ponto é muito importante. Sim. Se o seu condomínio tem um mandato que ele tem poderes de 2 em 2 anos, você não está livre de fazer a sua GO anual, porque a GO é anual. É uma dica fundamental e Isso. importante. E aí no orçamento, né, como a gente estava citando aí, você comentou, a gente precisa sempre olhar para o histórico dos últimos 2 meses de realizações, né, do orçamento do condomínio, ter o cuidado de olhar também para ver as sazonalidades, ver o que está... que você precisa expurgar daquela média histórica. Levar um orçamento estruturado. Estruturado, né? Isso. Você olhar para o cenário futuro, conversar muito com o síndico, tem que olhar muito para o cenário futuro, aquilo que ele pretende fazer no novo orçamento. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Pablo. Média... Lembra, André? Média. Não, esse não é café com leite, não. Então tá bom. Média é cabeça no forno, pé na geladeira o corpo tá morno. Já tive muita essa aula aí. Então, deixa quieto. Tem que ficar ligado nisso. Por quê? Se tira o relatório, sai o Isso é jabá, sai o morno, não é o morno. O morno é a mistura do gelado e do quente. Então, analise por dentro, que é isso que o André está falando. Analise o que saiu, o que você extraiu de média. Olhe por dentro, porque podem ter distorções, desvios que devem ser considerados. Porque às vezes o lançamento, né, o código do lançamento está apropriado no lugar errado, você tem que olhar pro detalhe, todo o trabalho da série histórica, exatamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ainda saindo um pouco do orçamento, a gente vai voltar nele. Vai voltar nele. Mas ainda no primeiro item de uma assembleia ordinária, anual, ali, obrigatória, prestação de contas. Só para a gente falar desse item primeiro. É muito clássico ter uma dúvida sobre quem aprova, né? Às vezes você tem conselho que não assina a lá na prestação de contas. Outro assina, e o condômino não sabe quem aprova, quando aprova, o conselho acha que é ele que aprova, tem muitos síndicos que acham que é o conselho que aprova. Quem aprova as contas? Afinal de contas, o que vale aí? O que vale é o conselho tá lá, foi eleito com o objetivo de... analisar as contas e referendar as contas, porque para que os moradores não tenham que fazer esse papel, ele designa em confiança aqueles membros do conselho, né, para poder justamente fiscalizar os síndicos. Então, ele vai fazer análise... Né, mas o fato dele assinar esse livro, ele quer dizer que ele está aprovando ou não aprovando? Ele vai só referendar as contas e, obviamente, quem aprova é a Assembleia. A Assembleia, o plenário, vai decidir se aprova ou se não aprova. Os que aprovam... Uma pausa aí. Você, condômino, que colocava na conta do conselho, cuidado, porque você está votando e você está aprovando. O papel do conselho é de fiscalizar, de discutir, referendar as contas. E referendar. Então, o conselho pode dizer, olha, não tenho nada que me oponha à aprovação das contas. Então, é por aí o caminho. E eu acho importante esse cargo de conselheiro. Isso, né, Cláudio? E eu acho que, assim, também, o condômino, ele tem um papel fundamental no todo, onde ele pode requerer a vista às pastas, né? Isso. O síndico... Isso que o André está falando é fundamental, porque todo mundo tem direito a acompanhar o condomínio em que reside. Então, porque é condomínio. Domínio coletivo. Então, ele pode olhar as contas através do relatório mensal onde que o síndico bota. Geralmente é resumido, né, por conta de papéis, né, para ser divulgado, muita informação. A administradora pode auxiliar muito o condomínio nisso, né? Às vezes, as administradoras têm hoje mecanismos digitais que o condomínio pode ter acesso através do app, site, etc. e tal, onde ele consegue fazer vistas ao movimento contábil,
mas ele também, se ele quiser, tiver dúvida, ele pode e deve, durante o exercício, fazer vistas pastas para tirar dúvida com o síndico. Sim. Né? Porque para quando ele chegar na Assembleia, ele não ficar questionando o síndico no detalhe, na nuance do detalhe, durante o processo assemblear, porque ali, Mas eu uma acho que ali dúvida. não é objeto de discutir o detalhe, ali é só para você ir para o ato para aprovar ou não aprovar. Pegando o gancho que vocês trouxeram da competência do conselho, né, que ele tem ali atividades ali específicas na convenção, tem que cumprir aquilo, vai apresentar lá o parecer dele na Assembleia, mas é aqueles condomínios que tem uma auditoria mensal ali, tem um relatório também de auditor que apresenta ali o resultado, com as ressalvas, né? Uhum. O que isso influencia nesse momento? Olha, na visão de vocês? O que influencia em que sentido? Esse relatório, porque aí é onde está a atribuição do conselho. Olha, eu tenho um relatório de auditoria emitido e tem a atribuição do conselho. Como que isso influencia a auditoria e o papel do conselho nesse contexto geral? Como que eles se complementam? Que eu vejo se complementa. Eu acho que a auditoria ela faz análise técnica, né? Uhum. E emite o seu parecer. Então, um parecer realmente bem mais técnico. Muito mais técnico, muito mais profissional. E aí dá a tranquilidade para o conselho referendar ou não algum ponto ou outro. Obviamente, existem alguns conselheiros que também são auditores. Então não é caça às bruxas, né? Porque Não tem muito dessa falácia de que, olha, fez auditoria, tô perseguindo o síndico. Não. Eu acho que isso daí facilita para todo mundo, sabe? Que eu acho que o papel hoje está cada vez mais voltado para transparência, né? Então, assim, os síndicos, bem como o conselho, tem trabalhado e deve trabalhar muito com transparência, comunicação, dar visibilidade desse. Eu acho até que deve dar visibilidade disso mensalmente. Transparência é a palavra-chave. É a chave. Você dá publicidade isso aos condôminos de que o relatório da auditoria, bem como o conselho, referendaram as pastas daquele mês. Bacana. E aí, isso dá uma tranquilidade para o conselho, para não chegar para os condôminos, para não chegar lá no final. Né? Segura o patrimônio, decisões corretas, corretas. Só eu dar a receita de bolo pronta lá no final da Assembleia, sabe? E gerar dúvidas. Então, quando você gera comunicação recorrente para o condômino, traz para ele uma comodidade, uma tranquilidade de que a transparência está acontecendo. Comunicação, né? Também lá no teu... comunicação também é importante, é fundamental. E só falando sobre a questão de auditoria, relatório de auditoria, muitas vezes a gente também é questionado, poxa, mas a auditoria não viu que essa nota fiscal estava com a emissão, uma data de validade vencida, alguma coisa assim? Isso vai muito do escopo que foi contratado da empresa, porque é por amostragem, normalmente, né, que se faz o trabalho, e o escopo você contrata a empresa de auditoria e define o escopo com ela. Então, é importante entender qual é o escopo da empresa, porque não acha que porque você tem uma empresa de auditoria, ela está olhando o detalhe, o papel se está amassado, se não está, se comprou, se devia comprar, se comprou dentro do orçamento, se estourou o orçamento. Depende do que você contratou dentro dos serviços dessa empresa. Então é importante que fique claro e transparente isso para todo mundo. E um item que gera dúvidas muitas vezes em assembleia, é claro que o orçamento exige uma técnica, como a gente falou aqui, empenho, cuidado, carinho no momento de elaborar, mas a eleição você vê condomínio que bota uma chapa lá, olha, todo mundo, vou eleger o combo, e tem condomínio que faz eleição por função, síndico, subsíndico, conselho, o que está valendo? Não, acho que vale os dois, isso tem muito a ver com o que está na convenção. Então tem convenção que dá a diretriz para que seja uma chapa, e aí é muito do perfil do condomínio, do empreendimento, né? Se o empreendimento é aqueles empreendimentos grandes, geralmente, que são chamados clubes, etc. e tal, com serviço, condomínio com serviço, eles geralmente vêm com chapas, porque aí facilita a operação e o síndico ele consegue criar um grupo que está muito em sinergias com a visão dele, sabe? A chave é a convenção. A chave é a convenção. E tem aquelas convenções que estabelecem o cargo, né, por cargo, e aí fica mais aberto. Um ponto que a gente não pode esquecer, que é de falar, e eu vou pedir aí vocês falarem um pouco sobre isso rapidamente, assuntos gerais, né? Eu já participei, por exemplo, de uma assembleia em assuntos gerais,
que foi convidado a secretariar 3 minutos a prestação de contas aprovada. O orçamento, 10 minutos ali conversando, o síndico apresentou, aprovado. Eleição de síndico, todo mundo por unanimidade e tal. Falei, cara, meia hora, vou pra casa jantar com a esposa, tô tranquilo aqui, né? Entrou assuntos gerais 3 horas. Qual é o melhor direcionamento para o síndico lidar com assuntos gerais? Eu vejo que nesse item, eu acho que tem que ter, primeiro, uma comunicação clara e objetiva para os condôminos, quando chegar em assuntos gerais, direcioná-los. E aí é fundamental que a mesa oriente o plenário, né? No sentido de que, olha, esse item da pauta, ele é um item que geralmente todo mundo quer falar tudo de inúmeras coisas. Então, assim, tem que ser direcionado e orientado o plenário, porque ali tem muitas pessoas que não dominam a matéria. Então tem que ter, por isso que é fundamental, lá no início que eu falei, a questão do presidente. Sempre aparece, né, o famoso caroço de assembleia, o cara que o primo do tio, do irmão, do amigo, lá faz melhor. Todo mundo quer falar, aí tem o proprietário, tem um amigo do proprietário que está junto na assembleia, quer falar também. Então, assim, tem que ter esse direcionamento para que a gente vai colocar ali só itens que vão falar sobre temas iniciais, somente daquilo que vai ser registrado em ato, que são relevantes para registrar, né? E o presidente de mesa direcionar nesse sentido, para que as as serão coisas deliberados. Isso, né? que não serão. Até porque não dá para ser deliberado. Porque assuntos gerais não se deliberam. Assuntos gerais não se aprova. Não acontece só ou ele não acontece naquela assembleia. Ele é um assunto que já está, né, existindo no condomínio. E uma coisa que é importante, né? Às vezes teve uma assembleia até que falou assim, mas por que eu não posso aprovar essa questão, já que não estava como item de pauta? Por que em assuntos gerais eu não posso dizer que nós vamos pintar a portaria de amarelo? Por quê? Porque quando você faz o edital de convocação, você está dizendo para todo mundo que mora lá o que vai ser deliberado. Você não falava de portaria. Então, eu não me interessei e não fui para essa assembleia. Isso aí, não foi com o intuito de aprovar uma... Porque aí chega no dia você aprova a mudança da cor da assembleia, da portaria. Então, não pode. Então, os assuntos ali são assuntos gerais, como o André colocou bem. Ali para você registrar alguma satisfação, que você também pode registrar satisfação, tá, André? Sim, sim. Porque as pessoas acham que só pode registrar elogios são bem-vindos também. No livro, quem fala que tem um livro, um livro de reclamações. Eu falei, eu não tenho um livro de elogios, não, porque é um cargo sofrido, né? Então tem um livro de ocorrências. Ocorrências do quê? Pode ser positivo ou ocorrência negativa. Mas é que o ser humano tem por hábito olhar só para o ponto negativo da coisa, né? Tem que olhar para o positivo também, o quanto foi feito, porque certamente muitas gestões entregam muitas coisas. Exatamente. E o olhar sempre para olhar para o negativo. Então, vamos olhar para o positivo também, registrar lá os... Então, só para a gente poder completar aí o tema Assembleia, que a gente deixou aí para o final, um assunto bem importante, né? Que é o orçamento. Tem muito síndico hoje que é eleito, tem a boa vontade, o cara tá lá, mora no condomínio, foi eleito, vou me dedicar, mas o cara não tem expertise, ele nasce com uma obrigação de montar um orçamento parrudo para 12 meses de gestão ali, e ele não sabe fazer isso. Então, o que o síndico pode fazer para melhorar, trabalhar, entregar um bom orçamento, na visão de vocês? Cláudio, o que você recomendaria para um síndico aí agir diferente e conseguir um resultado diferente na questão orçamentária? Primeiro ele tem que conhecer os números dele, né? Então, isso é fundamental. Então, você tem que estudar. E aí, como eu costumo dizer, né? Condomínio é um organismo vivo. Então, você... é muito dinâmica a operação. Então, você pega uma série histórica, né? Você pega lá... Tem em mãos 12 meses? Sim. O ideal é 12 meses porque você pega as sazonalidades, eventualidades. Então, você pega um período fechado de 12 meses. Não é só aplicar a inflação. Não. Não é só levantar a mão na Assembleia e falar, eu dou 5%, eu dou 3%. Não, tem que ter um estudo aí. Pega a série histórica dos últimos 12 meses, plano de contas bem estruturado, tomando cuidado para ver se está somando banana com laranja. Chega a um valor base, porque não é porque a média é o resultado da tua previsão orçamentária. A média é só um estudo para você olhar o cenário atual e, com base no cenário atual, você projeta o futuro. E aí, como eu costumo dizer, vemos num país que tem inflação, então precisa considerar os indexadores. Sim. E cada linha, né, cada rubrica ali tem um indexador diferente. A área de pessoal
tem um indexador dela. O dissídio. São dissídio, parte de concessionárias, IPCA, contrato, manutenção. Então, você considerando isso tudo, você chega no final, que pode ou não ser aprovado. Então, essa é a minha visão Sim. de uma estrutura bem pensada para uma previsão orçamentária. E eu complemento aí a fala do Cláudio, porque muitas das vezes você se depara com uma inadimplência que não vai arrecadar 100%. Que não vai arrecadar 100%. E aí como é que faz o síndico, né? Então, assim, eu recomendo sempre que o síndico leve os dois cenários, o com inadimplência, majorando a inadimplência para que você possa ter arrecadação efetiva e necessária, para você não ter geração de caixa negativa constante, e ele não consiga cumprir o orçamento a nível de resultado financeiro até o final do seu mandato, e aquela que não considera a inadimplência como majoração. E aí eu apresento para o plenário os dois cenários, mas direcionando, na minha concepção, meu modo de enxergar, considerando a inadimplência como e aí, dentro do orçamento. E a importância, né, de você olhar para o anualizado, né? Porque às Sim. vezes a pessoa esquece, olha, eu estou lá fazendo orçamento, eu tenho o 13º que vai acontecer lá no final do ano. E eu tenho que projetar isso nessa previsão orçamentária, porque eu tenho que ter dinheiro para pagar. Férias, o 13º, as obrigações legais que acontecem de forma sazonal no ano, mas eu preciso também projetar isso no orçamento, né? Como é que o síndico faz isso? Ele pensa no valor? Como é que ele avalia isso? Não, e outra coisa, cara, um ponto importante, Paulo, às vezes não é aprovar o menor ou o maior, e sim o melhor. Sim. O que é o melhor para o seu condomínio? O que é o melhor para o nosso condomínio? Então, pode ter situações em que eu tenho 3 propostas lá. Tem uma proposta de 5%, uma de 7%, uma de 10%. A melhor para o condomínio é de 7%, não é de 5%, nem é de 10%. Né? Então, esse aspecto que você está falando sobre sazonalidade, aí as realidades podem serão diferentes. Tem outra frase também que eu uso muito. Foi bonito isso, rapaz. Condomínio é errado de despesa, mas a realidade pode ser diferente. Eu falo isso o tempo todo, porque tem condomínio que fala assim, não, coloca na cota ordinária, eu venho arrecadando mensalmente, e chega lá eu pago. E tem gente que fala assim, não faz isso não, porque senão eu gasto dinheiro, aí são relatórios de acompanhamento que eu não uso, e quando chega lá eu tenho que pedir de novo. Então, uma outra coisa, por exemplo, às vezes no orçamento, isso é importante deixar aqui claro para todos, é que é sempre importante conversar, alinhar com a expectativa versus realidade do orçamento com o conselho, para você estar alinhado, que pode ser tá te apoiando na assembleia, aquela visão de números, né, do que você pretende apresentar para o plenário. A outra, porque senão o teu próprio par ali pode estar te posicionando de forma diferente. E não é fator não alterável, né? Eu aprovei um orçamento, se chegar amanhã ou depois daqui a 2, 3 meses, você vai que dar uma revisada, isso. Aí você serve o orçamento realizado, você acompanha. Quer ver um outro vilão? Quer ver um outro vilão do orçamento? Às vezes é a água. A água, ela pode ter, se o síndico ele não tiver uma preocupação de acompanhar a volumetria da água dentro do seu condomínio para você não pagar ali o valor mínimo, ela pode ter uma variação muito grande, onerar, e aí você tira do orçamento essa água e ajusta o orçamento para aquela realidade ficar mais estático. Você quer um equilíbrio financeiro? Fica atento dessas dicas. Não, tem que falar, fica a dica, né? Não é, é verdade. Fica a dica, é o clássico. Eu não vou nem te cobrar por essa, né? Fica a dica. Fica a dica. E aonde sempre dá distorções, né? Eu falo desvio, pessoal, mas desvio, não é desvio de dinheiro, não. Onde dá desvio, vamos deixar claro. Desvio orçamentário. Tanto que eu falo assim, aqui vamos abrir uma CPI. Desvio. Vai gerar não CPI. É desvio, não é, não. A gente falar essa palavra no Brasil é um problema. Eu tenho que falar desvio e explicar logo o que é que eu estou falando. Então, quando a gente fala desse desvio orçamentário, acontece muito em manutenções, aquisições, compras. Então, você tem que ter um controle e a administradora está aí do teu lado para te auxiliar, te orientar. Previsto deve ser realizado. Que é onde acontecem. Num contrato, normalmente não, porque o contrato ele tem lá a sua questão fixa. Todo mês, aquele valor fixo. Já a manutenção, não. A manutenção, estourou um cano. Pronto. Estourou de novo. E outro. E aí você não orçou. Então, são desvios
De que você fato, tem que ver. esses são os cuidados, né, que um síndico tem que ter para um bom orçamento e provar a Isso. Assembleia. É isso. E conhecer seus números, principalmente. E para a gente fechar com o tema, eu queria saber de vocês, de fato, com relacionado à Assembleia e tal, e deixar um legado para a audiência, né? Qual é o pulo do gato? O que vocês entendem que nesse processo assemblear não pode faltar em hipótese alguma? Qual é o pulo do gato na visão de vocês dois? Penso que o pulo do gato é tudo aquilo que a gente falou ali no início da questão da preparação, do pré-assembleia, o durante a assembleia, estratégia, o pós-assembleia, de olhar os desdobramentos que tem por causa da falta de certificação digital, que gera um grande problema. A gente se depara com isso o tempo todo dentro das administradoras. Então, às vezes o síndico pensa assim, não quero fazer o certificado digital porque tem custo, mas não sabe ele o impacto negativo que isso gera para a administração dele. Então, tem certos custos que não vale a pena você eliminá-lo, né? Então, e ali você tem desdobramentos de questões de impostos, tributos que não são recolhidos por falta da certificação digital. Então, esses são temas que, para mim, é o pulo do gato do síndico ter o cuidado de olhar e um plus aí é, de repente, ele fazer uma pesquisa após a sua realização da Assembleia, junto aos moradores, uma enquete, uma pesquisa de satisfação daquilo que ele entregou, do que ele fez, levou para o plenário. Será que isso foi satisfatório? Atingiu positivamente todos os moradores? E aí, se essa pesquisa ela for positiva, beleza, mas com certeza vai ter um feedback aí que vai trazer alguma coisa interessante. Quem estava tímido no início, tu mandou bem. E você, Cláudio, qual é a tua visão? Qual é o pulo do gato aí nesse processo assemblear? O que não pode faltar, cara? 2 pontos. Um é preparação. Acho que tudo que a gente falou aqui mostra muito sobre isso. Preparação, no sentido amplo. E empatia, porque você é o gestor de uma coletividade. Você é ali o representante legal, né? Então, você foi eleito para tocar aquele coletivo, né? Aquela coletividade ali, o seu condomínio. Então, empatia para entender os lados, o porquê que aquele condômino queria muito que a portaria fosse verde, por que o outro quer que a portaria seja amarela, e vamos chegar num meio termo ou não vamos. E acho que preparação e empatia. Faz e a aí diferença. seguir o jogo. Eu penso também igual a vocês. Eu acho que prazo, seguir o rito de composição de conferência ali, eu acho que isso é mais de 50% para o sucesso do evento. Sim. E o resto vai ser realmente composto de dedicação do síndico, acompanhamento técnico também de uma boa administradora. Eu acho que esse é o cenário que a gente vai ter e que a gente vai deixar aí de legado aí para quem vai fazer uma boa assembleia no futuro, né? É você ter uma cadeia estendida, né? Desde o início lá do edital, quando vai sair, quando o síndico vai convocar, né? Ou antes da convocação, que é a preparação da previsão orçamentária, de estudar os temas que vão levar para a Assembleia, e a sua cadeia estendida até o final dela, que é a isenção, prolabore, certificação, registro. Então, toda essa trajetória. Agradecer aí a troca, a riqueza de detalhes que vocês trouxeram aí para o tema. É claro que a gente pode falar aqui mais horas e horas, porque tem muito assunto para falar, muita coisa que a gente tem para desenvolver. Mas foi uma honra aí contar com a participação do André Ricardo, com a participação do Cláudio Afonso. Tá, e deixou um pão de queijo aí para quem? Esse pão de queijo virou pedra aí, tá sujo. De frente. Acho que isso aqui é cenográfico. Pão de queijo. Isso aí é verdade, esse pão de queijo. Comi um pedaço dele aqui, valeu como se fosse um almoço, né? Agradeço aí a audiência. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal. Novamente, @motadicas com 2 T's. Compartilhe, deixe seu like. Fica a dica. Forte abraço. Tá certo. Não podia faltar, né? Tá. Cara, agora pode comer. Assim, eu fiquei preocupado com o tempo, né? Pra gente poder